Alguns ídolos nunca morrem. Pelo menos, é isso que muitos acreditam. De lendas da música a figuras históricas, teorias dizem que eles enganaram o mundo e continuam vivos, escondidos dos holofotes. E começamos com o mais amado de todos, o rei do pop, Michael Jackson. Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009. Pelo menos, foi isso que nos contaram. O rei do pop, ícone absoluto da música, supostamente teria sucumbido a uma parada cardíaca. Mas, desde o anúncio oficial, uma onda de teorias começou a tomar forma. E para muitos, Michael nunca nos deixou de verdade. Há quem diga que tudo foi planejado. Um homem que sempre reclamou da perseguição da mídia, que viveu décadas sob pressão, poderia ter decidido simplesmente desaparecer. E se tem alguém com recursos e criatividade para encenar a própria morte, esse alguém seria Michael Jackson. Vídeos de supostas aparições surgiram ao longo dos anos. Um dos mais famosos, uma pessoa misteriosa, assistindo ao próprio funeral. Outro, um vídeo de bastidores onde um homem com traços muito parecidos com os dele aparece saindo de uma ambulância. E as coincidências não param. Mensagens codificadas em músicas, fotos recentes em locais exóticos e até relatos de fãs que juram ter encontrado Michael vivendo discretamente fora dos Estados Unidos. Para os conspiracionistas, Michael Jackson está vivo. Talvez aproveitando a liberdade que nunca teve. Para outros, isso não passa de delírio coletivo alimentado pela saudade. Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977. Ou, pelo menos, foi o que o mundo acreditou. O rei do rock, com apenas 42 anos, teria sofrido um ataque cardíaco. Mas, para muitos fãs e teóricos, essa história nunca foi convincente. E desde então, uma pergunta ecoa por décadas. Elvis realmente morreu? A teoria mais famosa diz que Elvis estava cansado da fama sufocante. Após anos vivendo sob os holofotes, preso em contratos e escândalos, teria decidido desaparecer para recuperar sua liberdade. E acredite, as pistas são muitas. Primeiro, há relatos de que o corpo no caixão parecia diferente. Fãs presentes no velório alegam que o rosto estava inchado demais, como se fosse uma máscara ou um manequim. Depois, surgiram documentos com erros grotescos, como a grafia incorreta de seu segundo nome, Aaron, em sua lápide. Avistamentos também não faltam. Elvis em um posto de gasolina, Elvis em um aeroporto, Elvis em uma ilha do Caribe. E o mais curioso, em 2016, um homem idoso, com cabelos brancos e óculos escuros, foi filmado em Graceland. E muitos fãs juram que aquele olhar era inconfundível. Tupac Shakur foi declarado morto em 13 de setembro de 1996, após ser baleado em Las Vegas. Mas será que ele realmente morreu naquela noite? O rapper, símbolo de uma geração, era conhecido por suas letras afiadas e mensagens contra o sistema. E justamente por isso, muitos acreditam que Tupac teria encenado a própria morte, fugindo de inimigos e talvez de uma perseguição muito maior do que imaginamos. Os conspiracionistas se apoiam em vários detalhes estranhos. O atestado de óbito oficial tinha inconsistências e relatos de testemunhas afirmam que Tupac parecia estar bem quando foi levado ao hospital. Além disso, seu corpo foi cremado apenas um dia após a morte, um procedimento incomum em casos de assassinato. E o mais intrigante, anos depois, supostas fotos e vídeos de Tupac em Cuba, Jamaica e até na África do Sul surgiram na internet. Há até quem acredite que ele continue lançando músicas secretamente, sob nomes diferentes.
Para muitos fãs, Tupac virou um mito. E talvez seja exatamente isso que ele queria. Deixar de ser apenas um homem, para se tornar uma lenda viva. Está gostando do vídeo? Então inscreva-se no canal, curta e ative as notificações para não perder nada. Kurt Cobain morreu em 5 de abril de 1994. Oficialmente um suicídio. Mas para muitos, a história nunca fez sentido. O líder do Nirvana, ícone da geração grunge, parecia estar em conflito constante com a fama, com a indústria musical e, claro, com seus próprios demônios. E talvez, justamente por isso, alguns acreditam que ele tenha feito o que muitos sonhariam: desaparecer. As conspirações apontam para detalhes estranhos na cena do crime. A arma não teria impressões digitais claras. A quantidade de heroína em seu corpo seria alta demais para alguém conseguir manusear um rifle. E a letra do bilhete de despedida. Muitos especialistas afirmam que não parecia a mesma de Kurt em suas anotações habituais. Além disso, supostos avistamentos surgiram ao longo dos anos. Um homem muito parecido com ele foi filmado tocando violão em um bar no Peru. E há teorias de que Kurt estaria vivendo recluso em uma cabana, longe da sociedade que tanto desprezava. Se for verdade, talvez ele tenha encontrado o que sempre buscou: paz. E se eu te dissesse que Paul McCartney morreu em 1966? Essa é uma das teorias conspiratórias mais famosas do mundo da música. A de que o verdadeiro Paul morreu em um acidente de carro e foi substituído por um sósia. O boato começou a ganhar força no fim dos anos 60, quando fãs dos Beatles começaram a analisar capas de discos, letras de músicas e até mensagens ocultas nas gravações. As pistas são muitas. Na capa do álbum Abbey Road, por exemplo, Paul aparece descalço e fora de compasso com os outros Beatles, o que muitos interpretaram como um cortejo fúnebre simbólico. Em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, seu suposto túmulo estaria representado entre flores. E quando algumas músicas são tocadas ao contrário, fãs afirmam ouvir frases como "Paul is dead" e "Miss you, Paul". Além disso, dizem que o novo Paul, chamado de William Campbell ou Billy Shears, teria passado por cirurgias plásticas para se parecer com o original. Comparações de fotos antigas e atuais mostram diferenças sutis no formato do rosto e no tamanho das orelhas. Verdade ou apenas um jogo de marketing genial dos Beatles? De qualquer forma, a lenda continua viva, assim como Paul, ou quem quer que ele seja. Adolf Hitler morreu em 30 de abril de 1945. Pelo menos, foi o que os livros de história nos contaram. Oficialmente, o ditador nazista teria cometido suicídio em seu bunker em Berlim quando a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Mas desde então, inúmeras teorias sugerem que Hitler nunca morreu ali e que teria fugido. Relatos apontam para rotas secretas de fuga usadas por nazistas através da chamada Rota dos Ratos, que levava criminosos de guerra para a América do Sul. Documentos desclassificados do FBI mostram que o governo americano recebeu diversas denúncias afirmando que Hitler teria sido visto vivo, escondido na Argentina. E há mais. Alguns pesquisadores afirmam que ele teria vivido até os anos 60 em uma fazenda isolada, protegido por ex-membros do seu regime. Fotografias antigas reforçam essa teoria.
como a imagem de um homem idoso com aparência muito parecida com a dele, tirada em 1954 na Patagônia. É claro que, oficialmente, tudo foi descartado como mera coincidência. Mas a pergunta ainda ecoa entre os teóricos: Hitler realmente morreu em 1945? Ou viveu décadas escondido, longe dos tribunais da história? Verdade ou delírio? Hitler pode ter morrido, ou pode ter vivido escondido. Mas uma coisa é certa: assim como todos os nomes desta lista, ele continua sendo um dos maiores fantasmas da história. E agora me conta, qual dessas teorias você acha mais real? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. E não esqueça, aqui no canal já falei de outras histórias incríveis. Confira os vídeos anteriores e continue essa viagem comigo.